E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover. E sabe que dentro dos equipamentos para se fazer um queijo vegetal, tem um deles que muita gente acha que é imprescindível, mas que na verdade nem tanto. A gente consegue improvisar muito bem. E esse equipamento são as formas. Essas formas, elas são na verdade moldes, né? Esse aqui é o ponto. São moldes no qual a gente coloca a nossa massa ou o nosso coalho para que ele tome o feitio daquele molde, né? Ou seja, normalmente são redondos, que a gente coloca daí a nossa massa ali, ou ela vai fermentar ou vai, enfim, e depois, quando a gente retira desse molde, ela está redonda em formato de queijo, né? Esse aqui é a função dessas formas, né? Justamente moldar o nosso queijo vegetal. Agora, uma grande confusão que muitas vezes aparece é que as pessoas elas realmente acham que se elas não tiverem aquela forminha com redinha que coloca a massa ali dentro e tem até uma prensinha em cima, não vão conseguir fazer um queijo vegetal. E isso não é verdade, tá? Porque eu mesmo demorei um bom tempo até que eu arrumasse uma forminha dessa. Eu fiquei muito tempo sem essa forma, eu improvisava, dava o meu jeito. Eu já vou contar para vocês como que eu fazia, né, antes, qual era esse meu jeito para fazer as coisas. E só depois de um bom tempo mesmo que eu consegui uma forma dessa. E não foi nem eu que fui atrás da forma, nem comprei essa forma. Na verdade, eu ganhei essa forma de um colega meu, né, que ele acabou também fazendo um curso de queijo vegetal e depois esse meu amigo, ele me deu essa forminha de presente junto com algumas culturas que ele ganhou no curso e tal. Enfim, né, foi um presente, na verdade, essa forma a primeira forma que eu tive. Depois eu tomei gosto pela coisa, fui atrás e comprei outras formas também, né, de diferentes modelos, diferentes tamanhos, né, as quais elas têm funcionalidades diferentes também, né? Então, logo a gente vai ver quais são essas diferentes formas que existem, né? Em relação a, pelo menos, tamanho, a funcionalidade, elas têm lá suas diferenças. Mas, em relação a material, pelo menos, aí elas não vão ser tão, assim, o material ele não é, né, algo que vá ser diferente para as formas em função da funcionalidade delas. A gente pode ter formas com a mesma funcionalidade, mas com materiais diferentes, tá? O mais importante de tudo é que seja um material com grau alimentício, porque isso pode entrar em contato direto com o nosso queijo vegetal, né? E se for um material que não tem grau alimentício, ele pode delegar algum sabor ou, na pior das hipóteses, algum grau de toxicidade até, né? Tem alguns materiais que eles são tóxicos, então é bom a gente evitar isso daí, tá? Então, e alguns materiais também que não são facilmente laváveis, eles também é bom evitar, né? Porque se eles não são laváveis de maneira mais fácil, quer dizer que a possibilidade deles ficarem sujos é grande. E eles ficando sujos, pode ser que eles desenvolvam algum micro-organismo ali. Aí depois, num próximo uso que a gente vai fazer desse material, de repente, esse micro-organismo ele entra em contato com a nossa massa recém-feita e ele pode povoar o nosso queijo vegetal, né? Então a gente não vai saber também se há um micro-organismo que vai fazer mal ou não, né? Naquele primeiro momento, o nosso queijo vegetal está totalmente desprotegido, né? Se a gente não acidificou ele antes de colocar nessa forma.
Agora, dentre os materiais, então, tem alguns que eles já são mais aptos para o contato com o alimento, né? Então, dentre os metais, o aço inox, ele é um metal fantástico, porque assim, é um metal que ele não vai passar nada para o nosso produto, né? Ele tem a característica de poder ser, não que sejam todos, mas eles podem ser polidos, né, de uma forma bem intensa, né? Ou seja, eles são super polidos na medida em que a gente vai praticamente não ter rugosidades na sua superfície. E isso é importante também justamente por facilitar a lavagem. Então, sempre que a gente tem material para fim alimentício, é importante que eles sejam facilmente laváveis, né? Do contrário, como eu já falei, pode ficar resíduos de alimento e micro-organismos podem crescer ali, tá? Então o inox, ele é fundamental. Dos metais, é esse. Não tem como eu sugerir para vocês algum outro tipo de metal, né? Talvez alguém pode pensar, mas o alumínio, né, ele é facilmente encontrado e tal. Eu não aconselho alumínio, porque se a gente está falando, e aí não só também de queijos vegetais fermentados, como não fermentados também, né? Porque os não fermentados, normalmente nas receitas, elas levam algum tipo de ácido, né? Ou o ácido cítrico, na forma de suco de limão, normalmente, ou o ácido acético, normalmente na forma do vinagre, ou algumas até o ácido lático em pó, né? Para simular o efeito da fermentação. E esses ácidos, o que eles fazem? Acidificam o meio, né? Então eles vão deixar o meio mais ácido. E aí que mora o problema. Quando a gente está falando de queijos fermentados, o problema é semelhante, porque a gente vai ter um processo de acidificação pelas bactérias láticas, elas vão formar ácidos, né? Os ácidos orgânicos, sobretudo o ácido lático, e são esses ácidos que vão acidificar o meio, claro. Então, seja para um queijo vegetal não fermentado ou para um queijo vegetal fermentado, a questão da acidez ela é muito importante, porque em química principalmente, quando a gente tem meios ácidos, as reações elas têm uma cinética um pouco diferente. Normalmente a velocidade das reações aumentam. E se a gente tem uma forma de alumínio e um meio ácido, a gente vai conseguir agredir esse alumínio de uma forma mais fácil, tá? Bom, pela parte do alumínio, tanto faz que agrida o alumínio, né? Mas o problema é na parte do queijo vegetal, porque esse alumínio ele pode passar para o queijo. E aí a gente vai ter um queijo enriquecido com alumínio, que é a última coisa que a gente vai querer, né? Ninguém está afim de se alimentar de algo que contém alumínio, né? A gente já viu bastante coisa sobre os malefícios do alumínio para o nosso corpo, né? Principalmente para o nosso cérebro. Então é importante que a gente esqueça qualquer forma de alumínio e a gente invista um pouquinho mais para ir para o inox, tá? Mas na verdade esse investimento não é tão grande assim não, né? As formas de inox elas são bem acessíveis também. Agora, um outro material que surge que ele é muito bom é o polietileno. Esse material ele é muito usado na cozinha, né? São muitos utensílios de cozinha que hoje em dia são feitos com polietileno, justamente por ele ser bem neutro, né? E não passar nada de sabor, de aroma, de qualquer substância
para os alimentos. Então, muitas tábuas, né, de cozinha para picar os ingredientes, né, picar cebola, alho, cenoura, batata, todas essas coisas aí, muitas vezes são tábuas de polietileno, né? Algumas bacias também são feitas com polietileno, né? Então a gente tem esse material ganhando cada vez mais espaço na cozinha, tá? E depois a gente tem o plástico, né? O plástico, ele, no açaí, a gente entra num grande universo, né? Porque falar só plástico, tem muita coisa que está por trás dessa palavra aí, tá? São N qualidades de plástico diferentes que a gente pode encontrar. Então, o grande ponto, mais uma vez, é buscar aqueles que têm grau alimentício, né, que são atóxicos, esses daí sim, e principalmente que aguentem uma grande temperatura, tá? Pelo menos que a gente consiga deitar uma água fervendo nele, tá? Sem, obviamente, abalar a estrutura desse material, né? Porque é interessante a gente sanitizar os nossos utensílios e sempre que possível a água fervendo, né? Porque ela é algo mais inerte possível, não vamos ter, né? Então é só água, ela em ebulição ela consegue ter um efeito sanitizante, né? Se a gente deixar algum tempo ali em contato com essa alta temperatura, a gente consegue eliminar muita coisa, tá? Pelo menos sanitizar, ou seja, reduzir a carga de micro-organismos a níveis aceitáveis, ou seja, a níveis que não vão interferir no produto final, né? A gente não vai ter um queijo contaminado após um utensílio ter sido sanitizado, por mais que ele não seja esterilizado, ou seja, por mais que a gente não tenha 100% de eliminação dos micro-organismos, o que sobrou ali já é uma carga muito pequena, tá? Porque, de novo, se for um queijo vegetal não fermentado, ele vai estar ácido o suficiente para que esses micro-organismos remanescentes eles não consigam se adaptar àquele meio. E, por outro lado, se a gente tem um queijo fermentado, a gente vai ter a inoculação de bactérias e aí vai ser uma turma tão grande que vai estar ali que na competição elas vão ganhar e aqueles micro-organismos residuais eles não vão ter chance de afetar a qualidade final do nosso produto, tá? Então é importante sempre a gente buscar um plástico que ele atinja essa temperatura. Porém, se de repente, por alguma ocasião, a gente não encontre esse plástico, né, que aguente uma alta temperatura, pelo menos a gente precisa garantir que ele seja um plástico atóxico e de grau alimentício. Pelo menos nesse requisito, e se ele não aguentar então uma alta temperatura, é possível a gente sanitizar isso com álcool 70, tá? Então a gente consegue tranquilamente sanitizar esse plástico com o álcool 70 e aí a gente consegue ficar descansado, né, ao colocar a nossa massa para fermentar ali, tá? Ou simplesmente para ser moldada, né, em relação àquela forma. Agora, os tipos de formas que existem, quais são eles? Bom, a gente tem algumas formas que são mais simples, tá? Ou seja, são formas que têm alguns furos e elas são apenas o plástico furado, tá? Como exemplo, isso daqui. Então, olha só o detalhe, como ela é furada, né? Ela é completamente furada. São furos que são bem simétricos e distribuídos ao longo
de toda a estrutura, tá? Essa forma aqui, ela pode ser usada diretamente com o queijo aqui dentro, né? Ou seja, a gente pode não precisar de ter alguma coisa que vá ficar entre a nossa massa e a forma. Isso daqui, estou falando para alguns queijos vegetais que eles já têm uma estrutura um pouco mais fortalecida, tá? Nomeadamente, estou falando de bases que contenham enzimas. Se a gente pega, por exemplo, então, uma base de amêndoa, tá? De leite de amêndoa, e a gente coloca uma enzima. A enzima que é mais vendida para queijos vegetais é a transglutaminase. E se a gente coloca essa enzima nesse leite de amêndoa, aí depois coloca a bactéria para ela acidificar, a gente vai ter um coágulo bem firme. E esse coágulo firme, ele pode até entrar aqui e não precisar de uma redinha ou de qualquer outra coisa para segurar isso. Tá? Ele consegue firmar bem. E daí, qual que é a vantagem disso daí? Alguma coisa pode ser que escorra para fora, obviamente, né? Mas assim, alguma coisa mesmo, pouca coisa pode ser que escorra, porque tudo aquilo lá vai ficar retido aqui dentro. E o interessante, né, a vantagem de usar uma forma dessa, por exemplo, é que quando a gente desenforma, a gente mantém esse padrão, né, com esses quadradinhos laterais ou esses furos aqui no fundo, a gente mantém isso no queijo também, né? Então vai dar um efeito visual muito interessante, né? Praticamente o que tem em queijo Minas, por exemplo, ou ricota, né? Esses queijos mais frescos, na verdade. E é em vista desses tipos de queijo mais frescos, no caso, que essa forma aqui ela passa a ser interessante, tá? Agora, tem um outro tipo de forma que ela já vem com uma redinha e algumas delas vêm até com um tipo de tampa que faz a vez de uma prensa, ou seja, é essa forma aqui. Então, primeiro, a estrutura dela, olha só, tá vendo? Os furos, tem 2 furos aqui, depois aparece mais outros aqui, aqui no fundo dá pra gente ver melhor, vou colocar o contraste aqui, ó. A gente consegue perceber que tem 8 furos só aqui no fundo. Olha essa daqui, quantos furos tem, né? Todos, praticamente. Então, essa daqui já é uma forma um pouco mais fechada, né? E, fora isso, ela vem com essa redinha aqui, tá? E a trama dessa rede aqui, ela é bem fina, é uma trama bem fechada, apesar de que consegue enxergar o outro lado dela, né? Mas ela é uma trama um pouco mais fechada. E aí ela entra certinho aqui e pronto. Olha só. Aí o que acontece? A gente coloca a massa ou o coágulo aqui e o interessante é que algum líquido escorra por esses furos, né? E a gente consiga desidratar um pouco mais o queijo que está aqui. Agora, tem uma diferença em relação ao processo de desidratação, né? Que isso é o que acontece com os nossos queijos vegetais, né? A partir do momento que ele está pronto na primeira fase, que é de acidificação, a gente começa já um processo de desidratação. Quando a gente coloca numa forma dessa aqui, a desidratação ela vai ocorrer principalmente pela dessoragem, né? Ou seja, a gente vai ter
aquela água excedente da nossa massa saindo pelos furos aqui. Nesse ponto aqui, com essa forma, a gente vai ter isso também. A gente pode ter algumas gotas saindo pelos furos da forma. Porém, a gente tem um segundo auxílio aqui, que é a própria redinha. Porque essa redinha, ela vai absorver a umidade também, né? Então, para que a umidade da massa ela saia dessa forma, ela vai ter que passar pela redinha. E a redinha absorve, então, um pouco dessa umidade, né? Então, ela tem já um segundo ponto a mais, né? um ponto a mais para conseguir avançar com essa desidratação da nossa massa ou do nosso coalho, tá? E essa forminha aqui, ou algumas dessas daqui, vem com esse aparato, tá? Olha só. Isso daqui funciona como uma prensa, ou seja, a gente coloca a massa aqui e depois isso daqui por cima, né? Vamos supor, pode ser que fique aqui. Aí a gente vai colocando peso aqui em cima para que vá descendo e forçando essa saída de água, tá? Então, quando a gente quer fazer algum tipo de queijo vegetal que ele seja um pouco mais firme, né, que ele perca um pouco mais de água, aí essa forma aqui ela vai ter uma utilidade muito grande justamente por conta dessa prensa. Ela consegue expulsar um pouco mais a água que está aqui. Agora, por que essas formas elas são importantes, né? Eu mesmo falei no começo do vídeo que eu não tinha essas formas no começo. Eu não usava, né, isso daí. Quando eu comecei a fazer queijo vegetal, eu não tinha forma e levou algum tempo para eu ter. Mas aí depois que eu tive, aí eu nunca mais deixei de usar, né? E qual o benefício de a gente ter uma forma dessa? O benefício é facilitar o trabalho, tá? E facilita bastante o trabalho. Primeiro, em relação a esse escoamento de água, né? Ou seja, a perda de água da nossa massa. Porque se a gente não tem uma forma dessa, a gente vai usar um outro recipiente, o que a gente tem que fazer? O nosso processo ele precisa estar alinhado a isso, tá? Então, uma coisa que é fundamental para a gente fazer as coisas, e é por isso que muitas vezes a gente ficar só atrás de receita na internet acaba por não dar muito certo. Porque se a gente entende o processo como um todo, a gente consegue passear pelo processo e, inclusive, nos adaptar às situações que a gente tem, né? Então, se a gente tem o conhecimento, se a gente estudou um pouco sobre os queijos vegetais, sabe mais ou menos qual que é o comportamento das bases que a gente está utilizando, se a gente sabe quais são os utensílios que a gente tem na nossa mão e quais que a gente não tem. Por exemplo, quando a gente não tem uma forminha dessa com redinha, qual é a saída que a gente vai ter que ter, né? Qual tipo de base que eu vou ter que fazer? Será que eu consigo fazer todo e qualquer queijo vegetal? Não. Está limitado um pouco, porque alguns eles exigem esse tipo de forma, mas outros não. Portanto, não ter forminha não é desculpa para não fazer queijo vegetal, tá? Sempre vai ter algum tipo que você vai conseguir fazer sem ter uma forminha dessa. Mas aí a adaptação precisa acontecer. Aí para isso a gente precisa ter o conhecimento do processo. Só um exemplo, né, em relação ao que eu estou falando,
Se eu prescindo de uma forminha dessa, ou seja, se eu não tenho uma forminha dessa, mas eu quero fazer um queijo vegetal, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer uma massa que ela conte com menos água, né? Com o mínimo de água possível, para que justamente eu não precise dessa fase da secagem numa forminha, por exemplo. Tá? Se eu consigo fazer uma forminha, quer dizer, se eu consigo fazer um queijo vegetal com o mínimo de água possível, eu consigo colocar ele para fermentar num tupper de vidro, por exemplo. Deixo ele ali, ele vai fermentar. Depois eu consigo pôr ele no frigorífico. Sempre o frigorífico, ele vai, né, a geladeira vai deixar aquela massa um pouco mais firme. Então eu consigo trabalhar com ela, né? Esse que é o ponto. Por isso que a gente precisa conhecer as diferentes técnicas, né, que estão disponíveis aí pra gente, e conhecer também os ingredientes, conhecer os utensílios que a gente tem. Isso é muito importante. Esse é um ponto assim que eu costumo desenvolver um pouco mais, né, num curso sobre queijo vegetal que eu dou. A gente desenvolve um pouco mais isso daí. Mas aqui, só para ter uma ideia, esse é uma saída, né? E agora eu vou comentar o que eu fazia quando eu não tinha uma forminha. Então, quando eu não tinha uma forminha, o que eu fazia? Eu colocava num tupper de vidro, tá? Eu fazia essa massa com menos água, era um pouco mais difícil, né? Um pouco mais trabalhosa, porque eu tinha que parar muitas vezes o blender, ficar misturando, vai de novo, para, mistura, vai. Cheguei a queimar blender por causa disso, né? E não foi um, foram dois, na verdade, que eu queimei, né? Então, tem essa situação, são, né, aprendizado, vamos colocar dessa forma, né? É aprendizado. Então, o que acontece? Daí, depois que ia para a geladeira, eu pegava um papel, tipo aqueles papel manteiga, né? Papel de forno, sei lá, e eu fazia, dobrava ele várias vezes e fazia tipo uma fita assim, e aí eu moldava o meu queijo com as mãos, né? Quer dizer, com a mão não, né? Tinha um filme, uma coisa assim entre minha mão e o queijo, né? Mas enfim, depois que eu moldava, eu colocava isso daqui, né? Eu fazia como se fosse um aro, né? E depois eu pegava um barbantinho desse daqui e eu conseguia passar nele, passava aqui, amarrava, dava um nozinho aqui e pronto, né? Eu tinha a minha forma caseira, feita em casa, né? Na base do it yourself. Então aí eu tinha isso daqui. E depois de alguns dias, quando o queijo já estava mais firme, eu conseguia tirar isso e aí ele já estava moldado, né? É claro que ficava uma modelagem mais rústica, mas era um toque dos meus queijos, né? Como se fosse uma assinatura que estava colocada ali, porque todos eles ficavam muito parecidos, ou todos eles ficavam muito disformemente parecidos, né? Porque não tinha uma forma, ajeitava com as mãos, né? Era a moldagem da minha mão que ia ali, né? E depois com a forma a coisa fica muito mais simétrica, vamos dizer assim. O que eu fazia era a vez desse aro aqui, né? Então, em vez de eu usar um aro desse, eu usava o papel de forno e uma cordinha dessa. Mas esse é um improviso, que eu acho que é o mais simples, o mais fácil, mas se você não tem um blender que você consiga realmente diminuir a quantidade de água, você consegue fazer uma forma dessa na sua casa também,
né? Olha só, eu comprei um potinho desse aqui, tá? E isso daqui é para armazenar comida, portanto tem grau alimentício. E aí o que eu fiz? Eu fiz os furos, né? Olha só, furei a lateral e furei o fundo também, né? E isso daqui eu fiz como? Prego quente. A hora que esquentei o prego ali, fui fazendo os furos, tá? E aí ficou uma forma com furo. Ah, mas a redinha eu não tenho. Então, já pensou em pegar um pano de prato? E aí, uma vez que você tem um pano de prato, redinha, pronto. Você vai colocando a massa aqui, você já tem uma redinha, né? E uma forminha. Bem simples também. Isso daqui não custou muita coisa, né? Foi só achar uma forma dessa, que eu achei sem querer, na verdade. Eu estava procurando uma outra coisa, olhei isso daqui e falei, olha só, isso daqui consigo fazer uma forma com isso daqui, vou tentar fazer só por fazer, né? Porque eu já tinha essa daqui, já trabalhava com essa, foi só para testar, fazer uma coisa um pouco diferente, né? Então, isso daqui dá certo também. Agora, se nem isso tiver, olha, isso aqui vocês têm, né? Um escorredor de macarrão. Tá? Um escorredor de massa. Isso aqui, toda casa tem um escorredor. Isso daqui, com o pano de prato, pronto, coloca a massa aqui e depois, claro, é só pôr um prato aqui em cima para não vir mosca, para não vir nada, né? Volta isso daqui para cima do prato daí para não entrar nenhum inseto, né? Nada ali. E pronto, vai ter como pelo menos essa fase de secagem, de absorção da umidade, né, através do pano, acontece aqui. E depois, uma coisa que é possível é juntar tudo isso daqui, levar para a geladeira, se precisar escorrer um pouco mais, né? Mas pelo menos dá para pôr na geladeira para ficar um pouco mais firme, até que consiga, de repente, moldar com as mãos, né? Só um detalhezinho, então, quando eu falo de pano de prato, olha só o pano de prato que eu apresentei, né? Vejam esse daqui, olha só a trama dele, e vejam esse daqui, tá? Qual que é a diferença entre eles? Além do tamanho. A grande diferença é que esse daqui quadriculado azul e esse daqui ele é cru, né? Um pano de algodão cru. Esse daqui é o indicado, tá? Por que esse não? Porque esse daqui tem tinta e eu não fui eu que pintei, eu não sei qual é a qualidade dessa tinta aqui, eu não sei o grau de toxicidade dessa tinta, eu não quero me preocupar com essa tinta em contato com o meu queijo vegetal. Portanto, isso aqui não é disso que eu estou falando, tá? Bom, espero ter estimulado vocês a seguirem nessa jornada dos queijos vegetais, mesmo que você não tenha uma forminha. É bem possível improvisar e é bem possível fazer sem ela. Fiquem à vontade para comentar, para perguntar coisas, que eu vou gravando os vídeos também, muitas vezes em cima do que vocês desejam saber. Até a próxima.